Olá, meu nome é Cândida e tenho 33 anos. Nos últimos meses, passei por muita coisa e vim aqui hoje para desabafar um pouco sobre tudo. Deixe-me começar contando um pouco sobre meu relacionamento com meu ex-marido Enzo. Enzo e eu nos conhecemos através de amigos em comum. Namoramos por cerca de 4 anos antes de nos casarmos. Enzo era geralmente um bom rapaz, mas admito que, em retrospecto, havia muitas coisas que eu deveria ter considerado alarmantes. Porém, eu o amava, então as ignorava. A única vez que eu não gostava do comportamento de Enzo era quando sua irmã Raquel estava por perto. Raquel era 7 anos mais velha que ele e tinha um controle estranho sobre ele. Enzo era sempre ele mesmo até que ela aparecesse, porque então ele se tornava uma extensão dela. E deixe-me dizer, Raquel não tem uma personalidade agradável. Há um motivo pelo qual ela não tem amigos há anos. Raquel também me odiava com paixão, acho que porque pensava que eu mudaria Enzo. Para falar a verdade, eu esperava poder fazer algo assim, mas você verá como falhei miseravelmente à medida que esta história avança. A última e mais importante pessoa que quero apresentar é minha falecida sogra, Dulce. Ao contrário de Raquel, Dulce e eu nos dávamos muito bem. Não sei o que era, mas ela era como um raio de sol em um dia nublado, sabe? Ela tinha essa personalidade que podia atrair qualquer um. Eu me dava tão bem com Dulce que nós duas até fazíamos questão de nos encontrar pelo menos 2 vezes por mês. Em um desses encontros planejados, Enzo decidiu que queria se juntar a nós. Nem Dulce nem eu tínhamos problemas com isso, então deixamos ele vir junto. Decidimos que nos encontraríamos no shopping para fazer algumas compras. Enzo e eu chegamos pontualmente, mas Dulce não estava em lugar nenhum. Decidimos ir à praça de alimentação e sentar enquanto esperávamos por ela. Comecei a ficar realmente preocupada com ela quando atingimos a marca de 1h30. Dulce geralmente se atrasava, mas nunca tanto. Enzo parecia ficar mais irritado a cada minuto que passava, porque ele não gostava de esperar. Tentei ligar para Dulce várias vezes, mas ela não atendeu. Finalmente, após 1h45 de espera, Dulce me ligou de volta e disse que estava quase no shopping. Ela parecia feliz e como ela mesma, o que diminuiu muito minhas preocupações, mas Enzo ainda estava furioso. Quando Dulce finalmente nos encontrou, Enzo praticamente explodiu com ela. Mãe, onde você estava? Estamos esperando aqui por você há 2 horas. Acalme-se, Enzo, não há necessidade de ficar tão chateado, eu disse. Você teve algum problema para chegar aqui, Dulce? Bem, eu meio que me perdi. Sinto muito ter demorado tanto e feito vocês esperarem. Como você se perdeu tentando vir ao shopping? Você já veio aqui tantas vezes, Enzo disse irritado. Eu sei, eu só comecei a dirigir então não sei o que aconteceu, porque a próxima coisa que eu sabia, eu estava a 1 hora de distância. Você está bem, Dulce? Tem algo te preocupando? Ela está bem, ela só adora se perder em seus pensamentos, Enzo interrompeu. Enzo, eu estava falando com sua mãe. Pare de intrometer-se. Me conte, Dulce, tem algo te incomodando? Ah, não que eu me lembre. Não sei, tenho me sentido muito diferente ultimamente. Não sei exatamente como descrever o que tenho sentido. Olha, não sei o que está acontecendo com você, mas você precisa se recompor. Não pode ficar fazendo as pessoas esperarem assim por horas. Desculpas esfarrapadas como não sabia o que estava acontecendo não vão funcionar por muito tempo, Enzo disse bruscamente. Enzo, chega! Você não pode falar assim com sua mãe. Ela é minha mãe e você não tem o direito de me dizer como tratá-la, entendeu? Por favor, não briguem. Eu realmente sinto muito, Dulce disse, parecendo angustiada. Dulce, há quanto tempo você tem se sentido assim? Há algumas semanas agora. Tenho estado muito mais irritadiça, mas estou fazendo o meu melhor para controlar a irritação o tempo todo para não machucar ninguém. Certo, acho que deveríamos visitar o médico sobre isso. O médico? Para quê? Enzo perguntou, cético. Esses podem ser sintomas de algo maior. Isso não são sintomas, é só ela sendo mais distraída que o normal, Enzo rebateu. Você acha que eu quero ser distraída? Isso não é nada divertido para mim, Dulce exclamou, sua irritação finalmente aparecendo. O que aconteceu com manter sua irritação sob controle?
Isso não se aplica a mim? Você não tem sido nada além de maldoso comigo desde que eu cheguei aqui. Acho que tenho o direito de ficar irritada com você. Ok, vamos todos nos acalmar, eu tentei mediar. Enzo, essa não é uma decisão para você tomar. Dulce, você quer ir ao hospital? Você realmente acha que eu deveria ir? Na minha opinião sincera, acho que você deveria. Se não for um problema para você. Você acha que poderia me acompanhar depois de hoje? Não confio em mim mesma para dirigir a lugar nenhum. Claro, por que eu teria algum problema com isso? Que tal irmos lá esta noite? Isso tudo é um desperdício de dinheiro. Por que você está encorajando esse comportamento? Enzo reclamou. Dulce não é uma criança e você não tem que tratá-la assim. Garantir que ela esteja saudável nunca é um desperdício de dinheiro. Você pode ir embora se isso for te incomodar tanto. Dulce e eu vamos passar o dia andando por aí e depois iremos ao médico. Tanto faz. Não espere que eu não ria na sua cara quando o médico disser que não há nada de errado com ela. Enzo nos deixou depois disso, furioso. Eu não entendia qual era o problema dele. Dulce tinha acabado de nos contar sobre algumas coisas estranhas que ela estava experimentando e ele ainda não conseguia superar sua raiva. Dulce chorou depois que Enzo saiu e eu fiz o meu melhor para animá-la. Fizemos algumas compras, depois assistimos a um filme e, quando terminamos, fomos ao hospital. Eu sabia o que queria perguntar ao médico porque havia apenas uma coisa em minha mente quando Dulce explicou seus sintomas enquanto eu a observava durante o dia: demência. Minha avó tinha, então reconheci os sintomas muito rapidamente. Após ouvir Dulce descrever seus sintomas e problemas, o médico também sugeriu demência como a causa, mas antes que pudéssemos ter um diagnóstico oficial, Dulce precisava ser mantida em observação, o que levaria cerca de 2 meses. Felizmente, o hospital tinha uma instalação para pacientes internados e o seguro de Dulce cobria, então foi lá que ela optou por ficar. Ao longo dos próximos 2 meses, fiz questão de verificar Dulce todos os dias. Tentei passar o máximo de tempo possível com ela depois que saía do trabalho para que ela não se sentisse sozinha. Ela não queria que Enzo ou Raquel soubessem porque não queria preocupá-los, embora no fundo do meu coração eu soubesse que nenhum deles teria se preocupado. Enzo nunca parou para me perguntar se Dulce estava bem, e ele sabia que eu estava passando tempo com ela. Enquanto Enzo não falava comigo sobre isso, ele certamente falava com Raquel. Sei disso porque um dia, enquanto eu estava no trabalho, Raquel me ligou. Então, Enzo me disse que você tem estado ocupada levando nossa mãe para o hospital nos últimos meses. Sim, ela tem apresentado alguns sintomas preocupantes e eu só queria ter certeza de que ela está bem. Você não acha um pouco estranho, porém? Do que você está falando? Quero dizer, ela nem é sua mãe. Por que você está se esforçando tanto para ajudá-la? Quem se importa se ela não é minha mãe? Ela é uma pessoa que precisa de ajuda e, já que posso ajudá-la, não vejo por que não deveria. E quanto ao Enzo? O que tem ele? Ele está lutando em casa e você não parece estar ajudando em nada. Você está sempre por aí e não cuidou de nenhuma das tarefas domésticas no último mês. O pobre Enzo está praticamente se matando de trabalhar a esta altura, porque ele sai do trabalho apenas para chegar em casa e encontrar mais trabalho. Com licença, mas que tarefas exatamente eu não fiz? Porque, pelo que me lembro, tenho limpado a casa consistentemente, lavado as roupas e levado nosso cachorro para passear. A única coisa que não fiz foi fazer comida para nós. Então você admite que está tudo bem com Enzo passando fome porque você quer ser uma boa samaritana? Enzo é um homem adulto capaz de fazer sua própria comida. Por que você está falando comigo sobre isso, afinal? Se ele tem um problema com isso, ele pode vir falar comigo. Você nunca está por perto para conversar. Estou apenas sendo uma boa irmã. Ótimo, e eu estou sendo uma boa nora para Dulce. Vocês dois deveriam estar felizes que pelo menos alguém está cuidando dela por vocês. Não tente agir como se fosse moralmente superior a nós. Não estou tentando fazer nada. Estou apenas fazendo a coisa certa e não quero ouvir uma palavra de reclamação de vocês dois. Agora, se me der licença, tenho que voltar ao trabalho. Se fosse nos velhos tempos, eu teria batido o telefone com muita força, juro. Era assim que eu estava irritada com Raquel.
Se Enzo realmente tinha um problema comigo, por que era tão difícil para ele falar comigo? Ele podia expressar tudo mais, menos suas emoções em relação a mim, e eu estava ficando realmente cansada de Raquel intervir para fazer isso por ele. Fiz o meu melhor para tirar os dois da minha mente depois disso, especialmente porque a condição de Dulce estava piorando. Sua demência estava acelerando a cada dia que passava. Ela estava rapidamente começando a perder suas memórias, mas de alguma forma sempre conseguia se lembrar de mim. Após mais testes e observação, o médico de Dulce finalmente me disse que ela tinha demência. Quase suspirei de alívio porque estava preocupada que fosse Alzheimer, que é muito pior de lidar, e eu não queria que Dulce passasse por isso. De qualquer forma, depois de alguma papelada, Dulce recebeu alta e eu a levei para casa. Fiz questão de que a casa estivesse praticamente à prova de acidentes. Depois de colocar Dulce para dormir, planejei ir para casa e pegar algumas coisas para poder ficar com ela até que Enzo, Raquel e eu descobríssemos qual era o melhor curso de ação para Dulce. Eu não queria que Dulce se machucasse enquanto eu estivesse fora. Quando voltei para casa, o carro de Raquel estava na garagem e eu quase revirei os olhos com muita força. Quando entrei, acabei ouvindo um pedaço da conversa de Raquel e Enzo que me deixou furiosa. Eu falei com ela outro dia e, definitivamente tem algo errado com ela. Quero dizer, essa é nossa mãe. Por que ela tem que ser tão estranha sobre isso? Eu só estou sendo estranha sobre isso porque eu sabia quais eram os sintomas e só precisava de confirmação. Querido, eu não sabia que você tinha chegado. Poupe-me. Eu ouvi o suficiente. Não entendo por que vocês são tão maus e indiferentes com Dulce, mas tenho certeza de que vão se arrepender. Agora, parem de ser tão dramáticos. O que há de errado com a mãe? Após extensos testes e monitoramento, o médico concluiu que Dulce tem demência. O quê? Meu Deus! Eu reconheci os sintomas porque minha avó tinha, e foi por isso que insisti tanto em fazer um check-up nela. Eu sinto muito. Por que você não me disse nada? Dulce não queria preocupar vocês até que tudo fosse confirmado. É isso mesmo. Mesmo quando vocês mal olham para ela, ela ainda se importa tanto com vocês. Temos que ir ver a mãe. Não, vocês não podem ir hoje. Ela não está se sentindo muito bem e se recusa a ver mais alguém. O que você quer dizer com ela não está se sentindo bem? A cada dia que passa, a demência piora. Sua memória está se apagando e todos os dias ela acorda confusa sobre onde está. Ela está muito irritadiça e deprimida e não quer ficar na companhia de ninguém. Não acho que seja seguro para ela ficar sozinha então. Eu nunca disse que ela ia ficar sozinha. Ela só está bem comigo por perto por enquanto. Você está me dizendo que ela está bem com você, mas não com os próprios filhos? Vocês foram os que ficaram ao lado dela no hospital? Vocês dois sequer a levaram a sério? Não projete sua raiva em mim. Vocês podem vir visitá-la neste fim de semana. Até lá, ficarei com ela. Eu praticamente zombei deles. Quer dizer, eu estava exausta? Absolutamente. Equilibrar o trabalho e cuidar de uma pessoa idosa não era fácil. Eu não me importava com isso, no entanto, porque no final do dia, Dulce estava sendo tratada corretamente. O que eu me importava era com Raquel e Enzo sendo ingratos. Eu estava fazendo o trabalho que eles deveriam fazer por sua mãe, e o mínimo que eu esperava era um agradecimento. Pelo resto da semana, não ouvi uma palavra dos dois. Quase até me esqueci deles porque estava tão envolvida com o trabalho e cuidando de Dulce. Consegui encontrar uma cuidadora em tempo parcial que cuidaria de Dulce enquanto eu estava no trabalho. Funcionou bem e eu tinha um pouco menos com o que me preocupar. Naquele fim de semana, Enzo e Raquel apareceram na porta da frente e fiquei um pouco surpresa em vê-los. Ainda assim, os cumprimentei calorosamente. Oi, pessoal. Entrem. Você não tem o direito de nos convidar para entrar na casa da nossa própria mãe. Saia da frente, Raquel disse bruscamente. Ok, vocês precisam esperar. Podem assustar Dulce. Vamos todos juntos. Querida, sinto muito sobre. Podemos falar sobre isso depois. Por que não vamos ao quarto onde Dulce está para que vocês possam passar um tempo com ela? Tá, ok.
Ah, e Dulce está tendo muita dificuldade para se lembrar das coisas, especialmente das pessoas. Então, se ela não se lembrar ou não reconhecer vocês, não fiquem magoados. É apenas a doença. Ela reconhece você? Enzo perguntou. Em alguns dias, sim. Mas recentemente, não muito. Então não temos nada com que nos magoar. Vamos entrar, Raquel disse secamente. Entramos no quarto de Dulce. Oi, mãe. Como você está? Mãe? Quem são vocês? Eu sou seu filho, Enzo. E esta é a sua filha Raquel. Sou seu primogênito. Eu não tenho filhos. Vocês estão tentando me enganar. Não estamos, eu prometo. Somos seus filhos. Não, vocês não são. Vocês são impostores tentando roubar dinheiro de mim. Como vocês entraram na minha casa? Mãe, você precisa se acalmar? Pare de me chamar de mãe. Eu não sou mãe de ninguém. Ok, sabe de uma coisa? Vou acompanhá-los para fora. Por que você não descansa um pouco, Dulce? Vamos, pessoal, vamos sair. Eu não queria que Dulce ficasse ainda mais agitada. Consigo imaginar o tipo de pânico que se instalaria em mim se dois estranhos me dissessem que eram meus filhos. Enquanto eu conseguia ver por esse ponto de vista, Raquel e Enzo não conseguiam superar o fato de que ela simplesmente não se lembrava deles. Nas 2 semanas seguintes, os dois continuaram visitando Dulce e quase a provocavam para que se lembrasse deles. Geralmente, eu intervinha e difundia a situação. Embora isso fosse bom para Dulce, Raquel e Enzo me viam como alguém que estava envenenando a mente da mãe deles contra eles. Não importava quantas vezes eu lhes dissesse que não era assim que a demência funcionava, nenhum deles ouvia. Uma vez, no entanto, Dulce ficou tão sobrecarregada que explodiu em lágrimas e jogou quase todas as coisas ao seu alcance em Raquel e Enzo. Esta foi a única vez que eu saí do quarto enquanto Raquel e Enzo estavam lá. Eu só fui pegar um copo d'água para Dulce e não tenho ideia do que Raquel e Enzo disseram a ela. Independentemente disso, imediatamente tirei Enzo e Raquel do quarto de Dulce. Isso é tão frustrante. Esta é a 8ª vez que a visitamos nas últimas 2 semanas e ela simplesmente não consegue nos reconhecer, Enzo reclamou. Sabe de uma coisa? Chega! Essa maluca precisa ser trancada em uma instituição, Raquel disse friamente. Do que você está falando? Ela precisa estar rodeada de amor e sua família. Bem, ela não se lembra da família, então por que temos que cuidar dela? Então esse não é um motivo forte o suficiente para você colocar Dulce em uma instituição? Além disso, vocês nem sabem como essas instituições realmente são. É muito arriscado. Cândida, ela é nossa mãe e você não tem o direito de tomar nenhuma decisão por nós, Enzo disse irritado. Depois de quanto tempo passei cuidando dela porque vocês dois a ignoraram, acho que mereço ter alguma opinião nisso. O que você propõe que façamos? Lidar com a humilhação de não sermos lembrados pela nossa própria mãe? Raquel perguntou sarcasticamente. Sim, ela não tem controle sobre o que está acontecendo no cérebro dela. Vocês não podem culpá-la por isso e fazê-la sofrer por isso. Ela já está passando por muita coisa. Eu amo minha mãe, mas não acho certo simplesmente esquecer seus filhos quando você é subitamente diagnosticada com uma doença, Enzo disse. Estou com Enzo nisso. Vamos colocá-la em alguma instituição. Absolutamente não. Eu cuidarei dela, eu disse firmemente. O quê? Isso mesmo. Vocês dois são os piores filhos que qualquer pai poderia pedir. Vocês não têm absolutamente nenhuma empatia ou simpatia pela condição da mãe de vocês. Tudo que vocês se importam é com vocês mesmos. Se vocês não podem se esforçar para cuidar dela, então eu farei isso. Você não pode ficar na casa se for cuidar dela. Você nem vai fazer nenhum trabalho doméstico, então não há necessidade de você nem morar lá, Enzo disse friamente. Uau, estou bem com isso. Passarei a noite para pegar minhas coisas. Agora saiam da casa. Com prazer, Raquel disse, olhando para mim com desprezo. Os dois saíram, mas não sem me olhar com nojo. Eu estava fervendo. Como eles ousavam tentar jogar Dulce em uma instituição?
Eu vi como as instituições ruins pareciam, graças à minha avó, e esse não era um lugar para onde eu queria mandar Dulce. Eu estava mais chocada com a facilidade com que Raquel e Enzo desistiram da mãe. Olha, não sou estranha à dor que a demência pode causar aos entes queridos da pessoa que sofre com ela, mas isso não é desculpa para abandonar a pessoa. Eu não conseguia entender por que era tão difícil para Raquel e Enzo olharem além de suas próprias emoções e pensamentos e, em vez disso, pensarem em sua mãe. Sei que se fosse minha mãe na posição de Dulce, eu teria abandonado tudo para estar ao lado dela. No entanto, essa experiência com Enzo me mostrou um lado dele que eu sabia que nunca poderia ignorar. Eu ignorei muito apenas porque eu amava, mas saber que ele era capaz de abandonar alguém que amava não era algo com que eu estava bem. No futuro, poderia chegar um momento em que eu precisasse do mesmo cuidado que Dulce, e eu sei que não adiantaria esperar que Enzo cuidasse de mim. Ele tinha me mostrado o quão fácil era para ele não se importar com alguém. Eu sabia que queria me divorciar dele, mas nunca tive tempo para fazer isso. Felizmente, Enzo estava na mesma página e já havia entrado com o pedido de divórcio. O divórcio foi solicitado quase 2 semanas antes de ele e Raquel virem pela última vez à casa de Dulce. Enzo apenas escolheu me dar os papéis após aquela visita. De qualquer forma, moramos em um estado sem culpa, então o processo de divórcio foi relativamente simples de navegar. Além disso, na semana e meia seguinte, Dulce ficou quase não verbal. A demência estava começando a piorar e não havia nada que eu pudesse fazer por ela além de garantir que todas as suas necessidades básicas fossem atendidas. Dulce mal me reconhecia e ela sempre parecia perdida em seus pensamentos. Eu tentava falar com ela, mas ela ficava muito assustada, então comecei a me apresentar para ela toda vez que precisava falar com ela. Uma manhã, entrei no quarto dela para trazer seu café da manhã e me apresentei como de costume. Bom dia, Dulce. Sou Cândida, sua nora, e estou aqui para trazer seu café da manhã. Bom dia, Cândida. Por que você está se apresentando para mim? Eu sei que você é minha nora. O quê? Você não acha possível que eu tenha esquecido de você, não é? Vou admitir que minha memória tem oscilado entre boa e ruim, mas nunca esqueci você nenhuma vez. Mas quando Enzo e Raquel estiveram aqui outro dia, você não se lembrou de mim. Só porque de alguma forma eu sabia que devia agir como se não conhecesse você. Foi algum tipo de intuição. Mesmo quando eu não me lembrava deles, ainda sentia que eles não eram boas pessoas. Primeiro, estou tão feliz que sua memória voltou. Segundo, obrigada por me dar cobertura. Não, obrigada você por me dar cobertura. Se não fosse por você, eu estaria em alguma instituição sórdida onde a única coisa em minha mente seria passar desta para melhor. Oh, você ouviu? Oh, sim, ouvi. Além de descobrir o quão descuidados meus filhos eram e o quão incrível você é, também percebi uma coisa que preciso fazer. O que é? Percebi que preciso alterar meu testamento e mudar quem vai herdar meus bens depois que eu me for. Não quero que nenhum daqueles ingratos receba nada de mim. Certo. Você vai doar todo o seu dinheiro e bens? Não tudo. Vou dar 75% para você. Considere um agradecimento por cuidar tanto de mim. Dulce, não há necessidade. Não há nada que você possa dizer que vai mudar minha mente. Eu te amo e sou tão grata por ter te conhecido. Agora vá buscar um advogado para mim antes que minha memória escorregue de novo. Tudo bem. Eu também te amo e sou tão grata por ter feito parte da sua vida. Foi preciso tudo em mim para não chorar ali mesmo. Me segurei e liguei para o advogado da família de Dulce. Dentro das próximas 3 horas, eles terminaram. Surpreendentemente, Dulce estava de volta ao seu eu normal e eu sabia no meu coração que sua luta estava chegando ao fim. Eu não tinha muito tempo com ela e precisava aproveitá-lo ao máximo. Nos meses seguintes, a memória de Dulce foi de incrível a muito ruim. Ela começou a esquecer como fazer coisas básicas como engolir. Comer levava horas e, na maioria das vezes, ela interpretava mal o quão cheia estava. Não foi fácil ver Dulce se deteriorar assim, mas eu sabia que ela precisava de todo o amor e paciência que eu pudesse dar. Eventualmente, Dulce faleceu porque pegou um resfriado que seu sistema imunológico comprometido não conseguiu combater. Ela lutou muito contra isso, mas a doença venceu. Não posso começar a dizer o quão devastada eu fiquei depois que ela faleceu, mas ainda não podia desmoronar.
Eu tinha muitas coisas para fazer, como organizar seu funeral e contar a todos que a conheciam sobre seu falecimento. Contatei Enzo e Raquel para contar a notícia e eles mal pareciam chateados. Mesmo no funeral e velório de Dulce, eles pareciam muito desinteressados. Eles tiveram sorte que eu estava de luto, porque, confie em mim, eu teria confrontado ele sobre sua falta de emoção e teria feito uma cena sobre isso. Enquanto a morte de Dulce não os afetou de maneira alguma, outra coisa afetou. Se você adivinhou o testamento de Dulce, você está certo. Uma semana após o funeral de Dulce, Raquel e Enzo apareceram na minha porta. O que você fez, sua ladra? Raquel gritou. Do que vocês estão falando? Você quer explicar por que a mamãe deixou quase toda a herança dela para você e nada para nós? Enzo exigiu. Vou adivinhar que é porque eu cuidei dela. Isso é uma mentira descarada. Você a manipulou. Você se aproveitou da doença dela e fez com que ela assinasse nossa herança para você? Raquel acusou. Primeiro de tudo, não tenho uso para o dinheiro dela. Eu ganho mais dinheiro do que vocês dois juntos. Em segundo lugar, se vocês quiserem contestar o testamento, podem levá-lo ao tribunal. É claro que vamos contestar o testamento. Porque no mundo mamãe não iria querer que seus filhos tivessem nada? Enzo perguntou indignado. Porque ela ouviu vocês dois planejando colocá-la em alguma instituição. Ela percebeu que monstros vocês dois eram e decidiu que não queria nada com vocês. Isso é um monte de bobagem. A mulher nem se lembrava de nós. Como ela se lembraria que supostamente deveríamos ser os herdeiros de seus bens? Raquel zombou. Ela teve alguns dias em que se lembrava de tudo cristalino, e foi quando ela editou seu testamento. Não posso acreditar que você está mentindo tão bem. Você realmente se divertiu com isso, não é? Enzo disse com desprezo. Não tenho motivo para mentir para vocês sobre nada. Vocês dois foram terríveis com sua mãe e estas são as consequências que vocês têm que enfrentar por isso. Vejo vocês no tribunal, se quiserem. Mas agora, quero ir tirar uma soneca. Adeus. Bati a porta na cara deles porque não achei que seria capaz de conter toda a raiva que estava sentindo. A pura audácia que eles tiveram de aparecer e me acusar de roubar de alguém com quem me importava profundamente e que tive que ver se desfazer e se tornar uma sombra da pessoa que costumava ser me fez querer arranhar seus rostos ou, pelo menos, lançar tantos insultos quanto pudesse contra eles. É claro que os dois cabeças duras contestaram o testamento. O que eles não sabiam era que Dulce e eu tínhamos antecipado isso, então filmamos ela alterando o testamento. Antes de fazer qualquer mudança em seu testamento, eu pedi ao advogado que fizesse perguntas baseadas na vida dela, incluindo sobre Enzo e Raquel. Fiz questão de que fossem perguntas cujas respostas eu não sabia, para que não houvesse dúvida de que eu estava alimentando as respostas para ela. Isso provou muito bem como sua memória estava funcionando normalmente novamente. Quando o júri e o juiz viram o vídeo, Enzo e Raquel não tinham caso algum. Eles tentaram lutar contra isso, mas o juiz foi claro em sua decisão de que não houve nenhuma alteração indevida. Além disso, pude ver Enzo e Raquel encolherem de vergonha quando Dulce narrou no vídeo porque não iria deixar nada para eles. Deve tê-los envergonhado muito, e espero que tenha, porque isso é o mínimo que eles merecem. Depois disso, no entanto, os dois me deixaram em paz e eu nunca estive mais feliz. Não sei o que os dois têm feito desde a última vez que os vi, nem me importa o suficiente para descobrir. Sei que Dulce nunca foi minha mãe de verdade, mas cuidar dela nos últimos meses me fez desenvolver um vínculo tão próximo com ela que parece que perdi minha própria mãe. Sei que toda essa experiência me afetou e que preciso fazer terapia para lidar com tudo isso, então me inscrevi para isso. Começo em 2 dias e mal posso esperar para tirar tudo isso do meu peito. Mais uma vez, muito obrigado.